Olá, bem-vindos a Pitaguari, a TV de Maracanaú. Começa agora mais um Personalidades. E hoje estamos em Maranguape, em sintonia total com a natureza. Para conversar com ela que é jornalista, repórter de TV, noticiarista em rádio e muito mais. Ingrid Freitas. Olá, tudo bem? Bem-vinda a Pitaguari, a TV de Maracanaú. Olá, muito bem, muito obrigada pela oportunidade e agradeço também pelo espaço para a gente estar falando um pouquinho do dia a dia da gente, do nosso trabalho, da nossa experiência profissional. Acredito que vai ser um programa bastante interessante. Com certeza, e principalmente para você, meu amigo, minha amiga, que ama jornalismo, que está cursando jornalismo, que é apaixonado, igual a mim, igual a Ingrid, por comunicação. E Ingrid Freitas, na verdade você é daqui de Maranguape, né? Sim, sou daqui de Maranguape, nascida e criada no distrito de Itapebussu. Terra da Vaquejada. Terra da Vaquejada, que fica já quase que nos limites, né, do município, acho que com Caridade, se eu não me engano. Campos Belos ali, né? Caridade, exatamente. Então, assim, já é um pouco mais distante da sede onde a gente está hoje, mas assim, estudei aqui na sede, hoje estou trabalhando, já vai falar mais na frente, né? Hoje estou trabalhando aqui na sede e assim, tenho total ligação com Maranguape. Não estou morando aqui atualmente, mas todos os finais de semana e todos os dias a trabalho Daqui, né? E a lazer nos finais de semana estou aqui no município. Legal. Ingrid, falou em Itapebussu, falou na sua origem, aí me fala algo da sua infância que te marca até hoje. Então, assim, a minha infância ela foi muito bem aproveitada, graças a Deus. Em Itapebussu? Em Itapebussu. Tive a oportunidade de brincar no terreiro, de tomar banho no rio, tomar banho de açude. Uma coisa que me recorda muito, assim, a minha infância era... Eu estudava de manhã na escola Antônio Marques de Abreu, que existe ainda lá no Itapebussu, uma escola estadual. E local onde eu cursei até a 8ª série, então geralmente o que me marcava muito, eu juntava a turminha da sala, de outras salas, e aí no final da aula a gente ia tomar banho de rio. E aí antes de ir para casa eu esperava o cabelo enxugar. Mas o rio já era na escola, não? Não, era bem pertinho, aí eu esperava o cabelo enxugar para eu ir para casa para não levar carão da minha tia. Tudo escondido, então. Então isso aí me marcou bastante a minha infância. E fora as brincadeiras de terreiro, as viagens que eu fazia a Fortaleza, porque na época ir para Fortaleza era uma novidade muito grande, né? Para quem não tinha acesso a shopping, a praia, então tudo isso foi bastante. O passeio bacana. Em si, né? O trajeto já era uma diversão. Exatamente. E você, como um brilhante profissional da comunicação que é hoje, obrigada. Eu quero te perguntar, quando você sentiu que era o dom, quando você sentiu que tinha aquele dom para a comunicação, que a sua área era aquela? Olha só, é um negócio que eu ainda fico me perguntando, sabe? Mas assim, na busca por uma explicação, eu me recordo que quando eu tinha, acho que algo de 8 para 9 anos, não me lembro bem ao certo quem era e nem do que se tratava, mas uma equipe de produtora foi até o colégio, o Antônio Marques de Abreu, fazer uma gravação com a gente que era estudante. Não lembro o que era o assunto, mas me colocaram em frente à câmera e aquilo ali me encantou demais. Isso quando você tinha 8 anos? 8 anos, 7 para 8 anos. E assim, de lá para cá eu comecei a pesquisar sobre a profissão, sendo que antes dessa idade o meu sonho era ser pediatra. E hoje Doutora Ingrid. Não combina comigo. Mas aí, a partir dessa data eu me lembro que eu comecei a pesquisar e lia livros, porque naquela época a gente não tinha acesso à internet, mas tinha aqueles livros de profissão, então eu já via tudo lá e via o que era o comunicador, o que era o radialista, o que era o jornalista, aí eu vi lá, não, vai ser jornalismo. Aí pronto, fiquei aí desde com esses essa 9 ideia, anos, 10, já veio... Já fiquei com essa ideia sempre na minha cabeça, mas nunca tive grau de parentesco com nenhum comunicador, não tive sonho nem pretensão de apresentar um programa de televisão. A minha meta era trabalhar numa redação de jornal impresso e o que, ironicamente, não aconteceu ainda. Passei por rádio, passei por TV, passei por assessoria, mas pela redação de jornal impresso não. Convivi muito próximo, mas não cheguei a trabalhar. A gente sempre fala isso na faculdade, que na verdade o jornalismo ele tem diversos setores que você pode atuar sem estar na frente das câmeras, sem estar na frente do microfone. É verdade. Isso é que é interessante. Por quê? Assim, a gente cursando agora jornalismo aqui na faculdade cearense e eu vejo que tem muita gente tímida ainda.
Às vezes eu me pergunto por que é tão tímido e tá fazendo logo jornalismo. Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Hoje eu mudei bastante, mas hoje pode ser que eu não seja extremamente tímida, mas eu fui extremamente tímida. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu me lembro que eu tinha super dificuldade de apresentar um trabalho lá na frente da sala. Eu observo muito isso no dia a dia lá na nossa faculdade. E aí, assim, os meus familiares me questionavam: por que você vai fazer jornalismo se você é uma pessoa tão envergonhada, acanhada? Eu também faço essa pergunta. E aí o que eu respondia? Não, quando me dão um microfone, ligam a câmera, eu sou outra pessoa. É como se eu fosse uma artista ali. Realmente é isso que acontece, né? É Você isso que se acontece. transforma. É questão de profissionalismo, né? E aí a gente vai passando recado e no final das contas é isso que interessa, né? Levar a informação correta e pronta para a população. Legal. Se eu sou tímida no meu dia a dia, não vai prejudicar de nenhuma forma o trabalho. Beleza, Ingrid. Cada um tem a sua essência, né? Com certeza. Estamos conversando com a jornalista Ingrid Freitas no nosso Personalidades de hoje. Ingrid, minha amiga, trabalhar com a comunicação é realmente um caso de amor, vamos dizer assim. Concorda comigo? Porque a remuneração raramente é compatível ao grau de trabalho, ou até mesmo o período, né, que a gente estuda e tal, e paga aquelas mensalidades altas. Quando você vai lá ganhar, não é compatível com todo esse trabalho. Realmente é como você falou, uma relação de amor, de descoberta, de casamento, né? Porque realmente é uma entrega muito grande. É você abdicar de final de semana, de feriado, de dia santo, enfim. Mas é aquela relação de amor. Se você gosta e quer fazer, vale a pena se entregar, porque você vai ser recompensado. Seja no meio da sua experiência profissional, ou no começo, enfim, uma hora você vai ser recompensado. Então, assim, o que eu falo sempre para as pessoas é que se você escolher o jornalismo para seguir como a sua profissão, não baixe a cabeça para comentários, para críticas, para pessoas que vão desestimular, né, a sua caminhada, porque realmente toda profissão é difícil. Se a gente for analisar, tudo tem que ter seu empenho, tudo tem que ter essa correria do dia a dia. Então é uma profissão difícil, mas que é recompensadora, é emocionante. É aquela coisa de você fazer o que você gosta, né? É isso que importa, é isso que move você. É isso que move a gente no dia a dia. E aí a recompensa financeira vai vir com o tempo, vai vir com a sua experiência profissional. Então tudo é desafio. Se você se entregar e investir no que você está fazendo, com certeza uma hora vai valer mais a pena do que já estava valendo. Estamos conversando com ela, Ingrid Freitas, no programa Personalidades da sua TV Pitaguari. E hoje estamos aqui em Maranguape, em sintonia com a natureza, com essa super maranguapense, grande profissional da comunicação, Ingrid Freitas. Você passou cerca de quantos anos na TV? Atualmente você não está, mas quanto tempo você passou na TV? Pronto, minha experiência profissional começou da seguinte forma. Eu ainda cursava jornalismo na Universidade de Fortaleza. A partir de que semestre? É uma curiosidade, para quem ainda não sabe. A partir de que semestre você pode estagiar frente às câmeras, no seu caso? Geralmente, a partir do quarto semestre já começam a aparecer oportunidades, seja na TV, na rádio, no jornal impresso, enfim, nos portais, né, que também são grandes espaços de trabalho hoje para o jornalismo. Então, geralmente, no quarto semestre. E respondendo a sua pergunta, a minha experiência profissional começou justamente no quarto semestre na própria universidade, na Unifor. Lá tem a TV, né? Tem a TV Unifor. E com todo o esforço, com todo o desafio, como diz o ditado popular, eu meti as caras, fiz vestibular para a Unifor, mas não porque eu podia. Mas determinação. E fiz, logo no quarto semestre apareceu a oportunidade de estagiar na TV Unifor. E aí eu passei na seleção, entrei como bolsista, fiquei num programa chamado Diálogos Políticos. Sim. E, se eu não me engano, ainda
ainda vai ao ar nas madrugadas da TV Diário. E existe também o canal fechado, né, da TV Unifor. Na realidade é um canal que se chama canal universitário, né, que é dividido a programação entre TV Unifor e a TV da UFC. Então é 24 horas de programação de um e 24 horas de programação de outro. Eu comecei nesse programa, que se chama Diálogos Políticos. Comecei fazendo reportagens, depois comecei no estúdio apresentando, e lá eu editava, fazia a produção, entrevistava as pessoas. E fora esse programa, a gente tinha a oportunidade de fazer os interprogramas, que as pessoas falavam, não sei se ainda chamam desse jeito. Os interprogramas era aí onde eu começava a me enxergar mais no mercado de trabalho, numa televisão profissional, digamos assim. A gente saía da universidade... Lá foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. A gente saía da universidade para fazer coberturas externas, solenidades, eventos, enfim. E ali eu tinha a oportunidade de ver os entrevistados fora do vínculo da universidade, né? Então ali para mim foi uma experiência bastante Quanto valiosa. Tempo? Por incrível que pareça, a TV Unifor foi muito rápido. Foram mais ou menos 4, 5 meses, mas não porque eu quis, porque graças a Deus surgiu o convite para ir para a TV Diário. O seu talento foi percebido, né? Na verdade, não vamos esconder. E creio que foi isso que aconteceu. Perceberam, né, o seu talento. Aí você passou na TV Diário 4 anos? Não, passei 6 anos na TV Diário. 6 anos na TV Diário, entrei lá em 2008. O seu grande marco, eu creio que... 19 anos. Eu creio que quem tá vendo... Eu era a mais nova da redação e quando eu saí também era uma das mais novas. Quem está vendo aqui a nossa entrevista, com certeza recorda esse rosto nas reportagens da TV Diário. Aí eu te pergunto, Ingrid, televisão ou rádio? Qual meio de comunicação te fascina mais? Pois é, para quem não sabe, né, passei 1 ano na Rádio Verdes Mares, que é a Cheguei a acompanhar algumas vezes você. Que é a co-irmã, né, da TV Diário, tá todo Isso. mundo junto ali, Diário do Nordeste, TV Diário. É um Rádio grande Verdes grupo Mares, de comunicação. que eu tenho orgulho de ter passado por ele. Então, assim, falando na escolha, né, entre rádio e TV, são mundos completamente diferentes. A TV eu tinha aquela correria do dia a dia, de deadline, de trazer a matéria pronta, de escrever o texto no carro, de correr para... Uma curiosidade, quantas matérias por dia você chegou a fazer? Pronto, em dias normais a gente fazia 2 matérias e 1 ou 2 stand-ups, né? Que O que seria stand-up? Stand-up a gente chama de falso vivo, né? Estou aqui com o entrevistado, o Pádua, e vamos falar sobre o assunto tal, diretamente de tal espaço, aqui do Horto Florestal de Maranguape. E aí faço como se fosse um ao vivo, entrego pro apresentador no estúdio com a minha assinatura. Então, geralmente, esse era o meu café da manhã. Eram 2 stand-ups, 1 ou 2, em seguida já ia para campo, fazer outras matérias. Quem vê, né, quem tá assistindo pensa que tá ao vivo, né, na verdade? Quem vê tem a impressão de que tá ao vivo, só que a certeza tem porque no canto inferior direito da tela não tem um nomezinho ao vivo, né? Quem tá mais de fora acaba acreditando que é ao vivo. Mas assim, a ideia não é enganar as pessoas, a ideia é fazer com que as pessoas tenham a sensação de que aquela informação está sendo passada de forma atual, né? Atual e rápida. E também para facilitar o trabalho dos editores, porque geralmente como esse stand-up ia para o Jornal da Manhã, que começava às 7h30 da manhã, essa gravação era feita às 7 horas, 6h40, então era só chegar lá, o editor só copiar o material e rodar. Exatamente. Então era só mesmo para facilitar o trabalho de edição e dar essa ideia de rapidez para o espectador. Então da TV Diário surgiu o convite para a rádio. Exatamente, surgiu o convite para a rádio. Na época o meu diretor, que era o Roberto Moreira, ele assumiu também a Rádio Verdes Mares, a direção de jornalismo, e aí ele sabia que eu tinha uma paixão, uma vontade de conhecer o funcionamento de uma rádio, né, o dia a dia de uma rádio. E aí ele me perguntou se eu queria encarar o desafio de assumir tanto a TV quanto a rádio. Aí eu não pensei 2 vezes, assumi. Me lembro muito bem que foi numa véspera do padroeiro do estado do Ceará, né, São José. A minha primeira pauta foi a procissão
de São José lá na Catedral, naquele sol escaldante, eu entrando ao vivo com o Silvino Neves, que estava substituindo o Tony Nunes. Não, ele estava substituindo o Tony Nunes no Forrozão da Verdinha. Então aquilo dali para mim foi muito marcante, foi muito bom. E eu ainda não te respondi, né? Isso, rádio ou TV? É muito difícil. Eu sinto que eu ainda tenho que aprender muito, sabe? Tanto na rádio quanto na TV, mas principalmente na rádio, porque eu saí e ficou aquele gosto de quero mais. A rádio tem um diferencial, né? Ninguém tá vendo a nossa imagem, tá só nos ouvindo, né? É, tem aquela fantasia. A preocupação é menor, não é? A preocupação pode ser menor com relação à imagem, né? Mas em contrapartida, a responsabilidade, notícia, né? Em contrapartida, a questão da responsabilidade, porque você está mais próximo do ouvinte, né? Se torna bem maior. A televisão a gente edita, corta, e no rádio não. É eu aqui por mim mesmo e já foi. Então é isso aí. Eu comecei no rádio com 15 anos, né? Há 11 anos que a gente trabalha com rádio, com comunicação. E o melhor do rádio é isso. Também a imparcialidade. A rapidez, na verdade, do rádio. Falou aqui, já foi. Já foi. A TV, a gente tá conversando aqui, a gente pode cortar qualquer coisa. Eu entro de celular de onde eu estiver, no acontecimento que for. O erro que eu der, já foi. Não tem como corrigir. É isso. O bom do rádio é isso. Sim, mas aí, rádio, TV. Pois é. Não sei te responder. Escolha, você é seu diretor, o que você quer, a rádio ou a TV? Talvez hoje, talvez eu falaria rádio, porque como eu te falei, né, eu fiquei mais com aquele gostinho de quero mais. O rádio te fascinou mais? Não, ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu. Apesar do seu tempo no rádio foi bem menor do que o da TV. Foi bem menor, passei só um ano na Rádio Verdes Mares. Mas assim, foi bastante intenso. Não foi tão intenso quanto a TV por conta do tempo, né? A TV foram 6 anos. Mas assim, aquela coisa, se eu fosse ter que escolher hoje, eu escolheria rádio pela vontade de aprender mais. Para eu chegar pelo menos ao mesmo nível que eu, modéstia à parte, acho que alcancei na TV. Entendi, beleza. Estamos conversando com ela, Ingrid Freitas, jornalista, falando pra gente desse mundo fascinante dos meios de comunicação, rádio, TV, jornal impresso e muito mais. Ingrid, e como é que é o dia a dia de uma repórter de TV? Então, o dia a dia para quem trabalha em TV, fazendo reportagem, é bastante corrido. Por quê? Vou contar um pouco da minha experiência para as pessoas saberem mais ou menos como é que funciona. Então, o meu horário na TV diário, todo dia era 6 horas da manhã, entrava já vestida a caráter, maquiada, já para me encontrar com um cinegrafista, pegar o carro de reportagem e ir para campo. Então, como eu falei no bloco anterior, meu café da manhã eram geralmente 1 ou 2 stand-ups, que era aquele falso vivo, né, que eu falei anteriormente também, e em seguida 2 reportagens. E uma dessas reportagens, ela já iria para o Jornal do Meio-Dia. E no caso, a outra matéria iria para o jornal posterior, que seria à noite. Mas existiam alguns dias, dependendo da relevância da matéria, no conjunto de toda a redação, de todas as outras equipes, iriam também essas 2 matérias dentro do jornal. Nem que fosse uma edição mais rápida, mas dependendo da importância, elas iriam ao ar. Então eram 6 horas, as pessoas podem achar, o trabalho de repórter é só 6 horas. Bem corridas. 6 horas, só que são 6 horas bastante intensas. São 6 horas que tinha dias que a gente esquecia de beber água. Então não é o correto, né? Com certeza. Mas é porque a gente se envolvia tanto na notícia e queria ver a coisa acontecer que acabava perdendo a noção do tempo. Então, assim, realmente é um dia a dia bastante intenso, mas que é recompensador quando você chega em casa, que liga a televisão e vê o seu material sendo exibido. E que vai na rua e as pessoas comentam: eu vi a matéria que você fez. Como é entrevistar o governador? Não há satisfação maior, né, do que essa. Como é entrevistar o prefeito? Então, assim, a gente se sente recompensada com a correria do dia a dia. Mas, quem sabe, né, um dia eu volto para a televisão. E quem estiver aí com vontade de estagiar ou trabalhar em uma TV comercial, batalha que vai dar certo. Tende a dar certo, né? Se você perseverar na vida, eu acho que você conquista, você vai onde você quer. Mas eu quero falar contigo o seguinte, na minha opinião, quem começa no rádio, no meu caso, quando chega na TV se sente mais em casa.
você acha? Com certeza. Que barreira você sentiu quando você começou lá no seu início? Como eu te falei no início do programa, eu entrei na faculdade muito tímida, né? Até para apresentar um trabalho eu tinha dificuldade. E aí, qual a dificuldade que eu tinha na hora de fazer uma matéria? Eu não queria fazer passagem, né? Para quem não sabe, passagem é a parte que o repórter aparece em frente às lentes, a câmera. E aí eu não tinha vontade, para mim, tanto fazia como fizesse, eu aparecer ou não. As reportagens mudaram muito, não foi de uns dias para cá? Eu observo isso. Mudaram bastante. Entra só a voz, as imagens. Entra só a voz, às vezes entra só o repórter, um off aqui, outro acolá. Então tá um negócio mais dinamizado e é esse o caminho que as pessoas têm que tomar, né? Porque existem tantos outros meios, né, para competir, então para prender a audiência de uma pessoa em frente à televisão durante o jornal, tá cada vez mais complicado, né? Principalmente porque as pessoas não querem se envolver, não querem se informar, não querem aprender mais sobre o que está acontecendo no mundo, sobre economia, sobre política, sobre história, mas enfim. Então, assim, como retomando a resposta da sua pergunta, quem começa em rádio realmente sente mais facilidade ao ir para frente das câmeras. Aqui quando eu cheguei na TV Pitaguari eu senti isso. Com certeza, sente mais facilidade, porque quem sai do rádio e vai para a TV já vai com o dom da comunicação, né? A já voz, vai né? com Vai só trabalhar a imagem, né? Aí depois o desafio é trabalhar a imagem. Então é aquela história, não basta ser bonita ou bonito, ser bem no vídeo ou boa no vídeo e querer ir para a frente da televisão, né? Tem que saber comunicar. E é por isso que tem tantas pessoas que estão na televisão hoje e as pessoas acham, mas fulano de tal não é nem aparentável, né? Como o pessoal costuma criticar, mas é um poço de talentos, é uma pessoa sabe vender o peixe, sabe é uma fazer. pessoa que está lá, que está sabendo informar e está sabendo passar informação com qualidade. Isso é que é importante. Certo. Falando aí em TV, sabendo que você já fez matérias belíssimas fora do nosso estado do Ceará, fala pra gente assim de algumas dessas matérias que até hoje te tocam e você sempre gosta de lembrar. E algo de mais inusitado que já aconteceu. Não sei se eu consigo lembrar, mas teve algumas situações inusitadas. Perigo? Acabei de me lembrar. Momentos? Inusitado e perigo, tudo no dia só. Então, assim, começando por experiências fora daqui do Ceará, tive a oportunidade de fazer solenidades da Presidência da República. Isso me marcou bastante, porque foram oportunidades únicas. Eu saí daqui da TV Diário no estado do Ceará, em Fortaleza, para ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para Niterói cobrir matérias com a presidente Dilma Rousseff. Também no estado do Recife tive a oportunidade de fazer a mesma coisa, participar de uma solenidade oficial com a presidente Dilma Rousseff. E outra coisa que me marcou bastante fora do Ceará e também dentro do Ceará foram as eleições. São períodos que nós que participamos da imprensa, que trabalhamos na imprensa, realmente passamos a trabalhar mais ainda do que no dia a dia normal. Então a TV Diário ela me deu grandes oportunidades de, por exemplo, cobrir as eleições passadas de prefeito. Eu estive em Salvador, então eu cobri tudo lá de Salvador, acompanhei os candidatos, participei de comício, estive na festa de posse, aliás, na festa de posse não, na festa do Vitória, dia, né? da Vitória, exatamente. E cobri nesse mesmo dia confusão de partido político, briga de cabo eleitoral, então aqui para mim marcou bastante. São coisas que ninguém vai tirar de mim, são experiências que eu vou levar para o resto da vida, que eu vou contar para os meus filhos, que eu vou contar para os meus netos. E como é ficar longe, assim, longe de casa, da mãe, do pai, do irmão? Assim, quando a gente é muito novo, que era o meu caso, quando eu entrei na TV, então pra mim Eu acho que ficou com o coração... a gente fica, sabe? Mas como eu tinha aquela vontade, aquela garra de querer fazer tudo, então pra mim as pessoas até brincavam comigo na redação, o que ninguém topa, a Ingrid topa, porque eu tava sempre lá no final de semana, na folga, trocava, as pessoas pediam para trocar comigo para eu trabalhar na folga e eu ia, porque eu queria aprender e eu queria me esforçar, exatamente, eu queria chegar onde eu queria chegar, então assim, eu tive grandes oportunidades. E aí, te respondendo também a questão de um acontecimento inusitado, né?
Eu me recordo que há uns 2, 3 anos atrás eu fui fazer uma matéria para o programa Memória do Nordeste, que é apresentado pela jornalista Simone Moraes, que é a minha madrinha lá no Sistema Verde Vale. né? Foi a pessoa que me acolheu, me deu a mão e que sentou comigo, Ingrid, é assim, 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 vai por esse canto, que vai dar certo, e que eu sempre confiei, que eu confio até hoje. É uma grande profissional, É uma grande né? profissional. De longas datas, experiências exatamente. únicas. E imagina só, você ter a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que você assistia desde criança, isso daí é emocionante. Não tem salário que pague. Então, assim, voltando para a questão da experiência inusitada, uma delas, foram várias, em 6 anos foram várias, mas uma delas que eu me recordo bastante é um dia que eu fui fazer essa cobertura para o programa da Simone, e aí era sobre o açude do Castanhão, né, que é o maior açude do estado do Ceará. E aí eu fui com o meu cinegrafista e a gente ia fazer a imagem da cidade submersa, que existe, né, ainda parte do açude, não sei como é que está a situação hoje, mas no meio do reservatório existia a cidade submersa, não estou me recordando o nome da cidade hoje, Jaguaribara, que hoje é conhecida como Nova Jaguaribara, porque foi realocada, né? Readaptada, se eu não me engano, no governo Tasso Gereissati. Recordo, exatamente. E aí a gente foi tentar pegar essas imagens no meio do Castanhão, num barco de motor. E aí um dos pescadores ia levar a gente para esse espaço dentro do açude que tem essas ruínas da antiga cidade de Jaguaribara. E aí era um documentário falando sobre a história da velha Jaguaribara e da nova Jaguaribara. Aí fomos nós, esse pescador nos deixou lá, eu e o cinegrafista era o Antônio Augusto, Antônio Augusto. E aí ele deixou a gente lá, filmamos as ruínas de um posto de saúde, de uma creche. E aí ele disse, olha, quando vocês terminarem de filmar, vocês me ligam que eu venho pegar vocês. Sendo que a gente estava quem não conhece o Açude do Castanhão, é uma cidade. Então, assim, é um negócio gigante, tremendo. Então, de onde ele deixou a gente para onde ele foi, na margem, na cidade, era super distante. E aí a gente terminou de fazer o trabalho, já era mais de meio-dia, quase 1h da tarde, e a fome batendo. E aí a gente pegou o celular, vamos ligar pro senhor pescador para vir pegar a gente. Quando eu peguei meu celular, sem serviço. E agora? Aí o Augusto liga para ele, não, tá sem serviço também. Aí eu, pronto, como é que a gente vai fazer para voltar? Porque eu não sei nadar. E a gente também não podia se arriscar com o equipamento na mão. Um repórter passa por cada uma, né? Aí eu me desesperei, eu disse, Augusto, a gente tem que procurar alguém. E a sede, o sol tremendo, queimando o quengo, como fala o nordestino. Aí, quando eu disse, Augusto, vamos sair procurando. Aí tinha um monte de casas, tinham vários casebres de pescador, né? O pessoal que monta aqueles casebres para passar o final de semana lá, para não ter que ficar se deslocando para a cidade. E aí, saímos batendo de porta em porta para pedir socorro, alguém que tivesse pelo menos uma canoazinha, né, para deixar a gente. E nada. E eu me cansei, me sentei lá na beira do açude e eu disse, Augusto, agora é contigo. Até que depois de 1h de ele caminhar... Que horas? Isso eram que horas? Isso já eram 2h da tarde. A gente começou essa peregrinação 1h, e quando foi 2h da tarde ele achou longe uma casinha, para você ver como essa ilha era grande. Achou longe uma casinha de um pescador que estava lá, aí ele trouxe, quando eu vi ele, disse, pronto, a salvação. Aí o senhor tem como levar a gente lá na margem, porque a gente não está conseguindo falar com o pescador que trouxe a gente para cá, e a gente está com fome, está com sede, está passando mal aqui de tanta quintura. E aí ele, olha, é o seguinte, eu não tenho barco aqui para deixar vocês, mas eu tenho uma canoazinha. Agora eu não garanto muita coisa não, vamos tentar, porque ela tá suja, tá cheia de lama, tá coberta, a água já tá cobrindo ela, mas se vocês me ajudarem aqui, eu levo vocês. Agora tem um outro porém, o furo dela tá maior do que o normal, então tem que ir alguém tirando a água de dentro. Quase que ficava lá, afogado. Aí ele me deu uma vasilhazinha e eu fui até metade do açude. Tirando a água de dentro da canoa. Vida de jornalista, morrendo de medo pra... Desculpa, porque foi uma cena muito inusitada.
Vida de jornalista, tá certo. E morrendo de medo de morrer afogada. Aí eu fui até metade do açude tirando. Só que quem tava com mais medo do que eu era o Augusto. Cinegrafista. Porque não podia molhar a câmera, senão ia levar um carão do chefe dele. E fora que ele também não sabia nadar. Com certeza. Aí eu lembro que quando a gente estava na metade do açude, lá se vinha o barco de motor. Quase não chegava onde a gente estava, e a gente rezando pro barco chegar. Até que ele encostou a canoa no barco e a gente pulou no meio do castanhão pro barco de motor e a gente seguiu são e salvo pra margem. Aí terminou a aventura. Aí foi só beber água, encher o bucho e voltar pra pousada. Eu tenho um sonho de ser repórter de TV, assim, da TV aberta, né? Mas eu tenho um tanto de medo nessas situações. Não, mas... que você acaba passando em alguns momentos. Boas experiências. Né? Vale a pena. Tem repórter que entra numa lama que sai todo sujo, que escorrega Mas esse numa é o areia. verdadeiro repórter, é o que leva chuva. É o que vai atrás da informação. Eu já cobri matéria, eu lembro que eu fui fazer uma matéria na Caponga, se eu não me engano foi em 2008. Foi em 2008 que teve grandes chuvas em Fortaleza, no estado do Ceará, e eu saí para Caponga para fazer uma matéria de alagamento. Eu lembro que eu entrei com água na cintura. Eu não estava nem aí se tinha xixi de rato ou se tinha barata, mas o meu instinto jornalístico estava tão pulsante que eu entrei, fiz a matéria e me mostrei lá molhada e passei por outras cenas também de alagamento, e é isso aí, as pessoas gostam, as pessoas se veem na gente, né? Então isso daí é super importante para a profissão da gente, é o nosso tempero. Beleza, então. Estamos conversando com ela, Ingrid Freitas, no nosso Personalidades. E o programa Personalidades tem o apoio da Universo Propag, um mundo em propaganda, panfletos, banners, cartões de visita, gravações comerciais. O que você pensar no quesito propaganda, fala com a Universo Propag, um mundo em propaganda. É só você ligar 88 57 5613, 88 57 5613. Universo Propag, um mundo em propaganda. Legal, então. Quero agradecer aqui Eu que agradeço. o nosso convite, tá? Ingrid Freitas, pessoa super humilde, super legal. Na hora que eu convidei via rede social, Facebook, Foi. ela disse: você quer me entrevistar? Beleza. Na mesma hora topou, estamos aqui. E esse programa eu dedico a todos os jornalistas, a quem quer ser jornalista. Ingrid, e a você, suas considerações? Então é isso daí, gente. Eu quero dizer que experiência profissional é algo que ninguém pode tirar da gente. Então você que está começando nessa caminhada, lembre-se que as parcerias, as pessoas que estão do nosso lado, os grandes nomes, pessoas com quem eu trabalhei, por exemplo, Tom Barros, Paulo Oliveira, João Inácio Júnior, são pessoas que eu posso chegar em qualquer canto e dizer que eu convivi com elas. Então, essa parceria é muito importante para a profissão. Então, fica o meu recado, né? De otimismo, de esperança e de força e de foco. Conversei com ela, Ingrid Freitas, jornalista no nosso Personalidades. Obrigada, Pádua. Beleza, Foi um prazer. Eu também quem agradeço. Obrigada pelo espaço. E a você, muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Até o nosso próximo Personalidades. Valeu!